Olá, boa tarde, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia hoje, certo? Vamos ter uma tarde muito proveitosa na nossa aula. Ou seja, iremos continuar a estudar a hierarquia urbana, né? Como nós vimos nas últimas aulas, a hierarquia urbana ela faz referência à influência que uma cidade tem sobre as outras, né? De que forma a cidade influencia. E aí essa influência pode ser maior ou menor, né? Vamos entender agora como que a hierarquia urbana ela é classificada e quais são as suas influências, né, a nível de Brasil, tá certo? A imagem a seguir, ela retrata aqui uma cidade, né? E pela quantidade de prédios, deve ser uma cidade que tenha muita influência, certo? Uma concentração de serviços, que podem ser econômicos, sociais, turísticos, né, culturais. Vamos a seguir? A hierarquia urbana. À medida que as cidades vão crescendo, vão se interligando por meio de redes de transporte e de comunicação. E assim, as cidades maiores, como as metrópoles, exercem influência sobre as cidades menores e médias, que por sua vez influenciam outras cidades. Então, uma hierarquia, né, é quando uma parte do maior para o menor. Então, as cidades que têm mais influências vão influenciando as que têm menos influência, ok? Então, essa que é a hierarquia urbana, ok? Vamos seguir? Aqui eu trouxe para vocês um gráfico, um cronograma para a gente analisar, né, como é que a atual organização da hierarquia urbana ela está organizada. Temos o esquema clássico, que é a metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Qual é a diferença para o esquema atual? Nós temos o esquema atual como metrópole nacional. Eu tenho a metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Qual a diferença? Vocês conseguem observar aqui no exemplo clássico? Certo, então, no exemplo clássico, né, nós temos no topo a metrópole nacional. E a metrópole nacional, ela influencia a regional, que por sua vez, a metrópole regional influencia o centro regional. O centro regional influencia a cidade local e a cidade local influencia uma vila. Já no esquema atual, né, a gente pode ver que a metrópole nacional ela ganha uma nova configuração. Ela não fica mais no topo, mas ela fica aqui na vertical, ser verticalizada. E a metrópole nacional ela está ligada diretamente a todos os outros itens, né, da hierarquia urbana. Ela está ligada diretamente com a metrópole regional, está ligada diretamente com o centro regional, está ligada diretamente com a cidade local e, portanto, com a vila, certo? Ou seja, a metrópole nacional, nessa nova configuração da hierarquia urbana, ela não significa que ela influencia apenas a metrópole regional, mas ela vai influenciar todas as demais, demais cidades, né, centros, de uma única forma. Um exemplo de metrópole nacional, São Paulo, né? Então, São Paulo é uma metrópole nacional e ela influencia a metrópole regional, influencia o centro regional, vai influenciar a cidade local e a vila, né? Então, essa que é a nova configuração atual da hierarquia urbana. E é esta aqui que se estabelece hoje. Como número 1, a grande metrópole nacional. É a metrópole que articula a economia global por meio de inúmeras redes de todos os tipos. Que redes são essas? Essas redes podem ser controle de mídia, certo? Redes administrativas, produtivas, rede de transporte. Ou seja, uma cidade que vai influenciar. Como exemplo, São Paulo é uma cidade de metrópole nacional, porque ela tem as redes, né, de telecomunicação, de transporte, de saúde, educação, moda, turismo, são esse tipo de redes, e ela influencia as demais, tá? Porque ela está articulada diretamente para influenciar as demais cidades. Então, São Paulo, além de ser uma metrópole nacional, também é uma metrópole global, porque a influência dela
vai se dar além do Brasil, né? Se dá também em outras cidades do mundo. As metrópoles nacionais, metrópole que comanda a economia, a vida social do país, concentrando vários tipos de funções. Brasília e Rio de Janeiro são identificadas como metrópoles nacionais, porque elas influenciam, comandam a economia e a vida social, mas aí apenas dentro do Brasil, né? Não vai ser mais a nível mundial. Que eu trouxe um exemplo para a gente ver uma metrópole global, São Paulo. Mais uma vez, a imagem ao lado, né? A imagem da cidade de São Paulo, articula a economia global por meio de inúmeras redes de todos os tipos. Essas redes podem ser de bancos, transporte, moda, turismo. Metrópole nacional, metrópole que comanda a economia, a vida social do país, como, por exemplo, Brasília. Brasília é uma metrópole nacional, porque é dessa cidade que sai, né, todos os comandos, né, nível de política para todo o Brasil. Ao lado eu tenho Rio de Janeiro, que também ela comanda a economia, né, são exemplos de metrópole nacional. Também eu tenho exemplo de metrópoles, que são metrópoles regionais. Metrópole que comanda a vida econômica e social de uma região. Então, veja, enquanto a metrópole nacional ela vai influenciar a vida dentro do Brasil, as metrópoles elas vão atuar apenas dentro de uma região, né? Porque elas vão concentrar várias atividades econômicas e aí vão influenciar só aquela região. Por exemplo, Belém, né? Belém é uma cidade que influencia a região norte, né? Fortaleza, no Ceará, também é uma região que influencia a região nordeste. Então vejam que o limite aí é apenas uma região, mas não é voltada para todo o Brasil. Também eu tenho exemplo aqui de outras cidades como São Luís, né, uma metrópole que influencia também na região nordeste, principalmente no Maranhão. Curitiba, que influencia a região sul do Brasil. Ou seja, então espero que vocês tenham compreendido a diferença entre as grandes metrópoles, certo? A influência da hierarquia urbana. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no Google Sala de Aula. Fiquem atentos à nossa agenda, turminha, e tenham todos uma boa tarde, bons estudos e até mais.